Eu hoje descobri uma grande necessidade minha. Eu vou contar já já para vocês. E você? Tem fome de quê? Tem sede de quê? Vamos comigo nessa nova série? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos estreando hoje uma nova série aqui do canal que a Ali leu. A proposta dessa série é trazer vídeos mais curtos, que a gente tenha um contato mais próximo, sempre com o livro, né? Então a gente vai fazer análise, ainda resenha de um livro que eu esteja lendo no mês, mas a ideia é a gente trazer pelo menos uma vez por semana insights e aprendizados, especialmente aprendizados que tenham surgido para mim, que talvez possa fazer sentido para você, sempre vinculado a um livro. Então hoje eu falei, gente, eu estou inspirada, então vamos gravar logo para poder trazer o que eu aprendi hoje. Hoje eu tive uma experiência muito bacana, coisa que eu já estou refletindo há um tempo, até queria trago aqui para vocês, a respeito das nossas necessidades emocionais, né? A gente tem necessidade de físicas, né? Que é muito óbvia, muito necessárias para a gente, que a gente consegue perceber, de comer, de fazer xixi, né? E de dormir, são necessidades que a gente consegue perceber muito bem. Agora, há também necessidades emocionais, situações e coisas que a gente precisa viver para poder existir mesmo. E eu acredito que a arte e algumas coisas que a gente faz, que aparentemente não tem muito sentido, está totalmente relacionada a essas necessidades emocionais e outras necessidades que não são tão óbvias assim, que a gente consegue observar. Por que veio essa ideia na minha cabeça? De um livro que eu sempre, né? A gente vai estar sempre trazendo nessa série aqui. Eu estou querendo colocar esse nome, vamos ver. Crônicas e Aprendizados da Vida Comum. E livros, né? Então, por que eu estou pensando nessa ideia de necessidades, né? A partir de um podcast que eu estou ouvindo de um livro, que eu quero ler, ainda não li, da psicanalista Vera Laconelli, né? Vera Laconelli, que é uma psicanalista que eu já acompanho há muito tempo, e ela está com um livro recente, agora ano passado, chamado Análise, em que ela fala sobre o processo dela mesmo dentro da psicanálise e sobre a família dela, e algumas questões que ela vivia dentro da família dela e algumas situações que ela vivenciou que ela precisava nomear. Ela falou e ela trouxe dentro desse podcast que eu estava ouvindo, que ela explicava sobre o processo de criação do livro dela, que havia uma necessidade de compartilhar as vivências familiares que ela tinha. E eu achei tão interessante o jeito que ela expressou no podcast, porque ela falava assim: aquilo ia ser feito, como se eu não tivesse controle. Eu precisava escrever esse livro, então o livro ia sair. E aí ela escreveu o livro, né? No dia do lançamento, ela sentiu muita angústia, mas a angústia que ela tinha, porque trazia questões muito delicadas da família dela, ela não questionou no seguinte sentido, se ela publicava ou não. Ela falou assim, aquilo ali tinha que ser publicado. Agora, por que eu fico com esse ímpeto de, em aniversários, por exemplo, eu gosto muito de escrever sobre as pessoas e compartilhar para elas, ou então alguma angústia, publicar isso, né? De onde vem essa necessidade, às vezes, de não só escrever, mas a gente poder compartilhar isso, né? De onde que vem isso? Aí eu tentei colocar em palavras para o meu esposo e ele resumiu basicamente o que eu estava querendo dizer de outras formas, que é aquilo não estava mais tendo condições de ficar dentro de você. Então, qual que é a ideia principal? Quando a gente escreve e a gente joga para o mundo, e um escritor joga para o mundo, aquele tema, aquela situação não pertence mais a ele, ele é do mundo. É como se o livro tivesse vida própria, né? Isso me fez lembrar muito de um outro livro que eu ainda não li, e eu não conheço tão a fundo, que é da filosofia mesmo, né, do Nietzsche. O livro, olha o título, gente, maravilhoso. Já adorei o título, né, que é Humano, Demasiadamente Humano, do Nietzsche, do século XIX. E ele é um filósofo, né, então traz ideias mais filosóficas, mas pelo que eu compreendo, né, ele traz muito o conceito de espírito livre, que é um espírito que questiona os dogmas da sua época, o que já é posto, as ideias morais,
o que está na sociedade, né? Então, o espírito livre seria aquele que estaria questionando o que está acontecendo na realidade, no sentido de tornar-se quem se é. Aí eu lembrei dessa questão que eu estava falando sobre as necessidades, né? Então, às vezes a gente tem essa necessidade de ser quem a gente é e não o que a sociedade, o que se impõe com a gente e pra gente, e a gente às vezes não consegue nem entender, né, os nossos desejos e aquilo que é realmente nosso, aquilo que é imposto, o que é da nossa época, o que é que a gente que espera da gente, né? Então isso daí já é um outro rolê, né? E aí nesse livro, Humano Demasiadamente Humano, tem um trecho que o Nietzsche fala que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que tem um pouco a ver sobre isso que eu estou dizendo, a partir do momento que a gente escreve e a gente compartilha aquilo com o mundo, o que a gente compartilha já não nos pertence, já é do mundo. Então, é como se você, por exemplo, eu estava sentindo uma angústia, uma necessidade de escrita, e quando eu joguei para a família, essa bola já não é só minha, entendeu? Então, ela é do mundo, já não fica ali enroscada dentro de mim, né? Então, o trecho do livro é assim, ó. O livro quase tornado gente. Para todo escritor, é sempre uma surpresa o fato de que o livro tem uma vida própria, quando se desprende dele. É como se parte de um inseto se destacasse e tomasse um caminho próprio. Talvez ele se esqueça do livro quase totalmente. Talvez se eleve acima das opiniões que nele registrou. Talvez até não o compreenda mais e tenha perdido as asas em que voava ao concebê-lo. Enquanto isso, o livro busca seus leitores, inflama vidas, alegra, assusta, engendra novas obras, torna-se a alma de projetos e ações. Em suma, vive como um ser dotado de espírito e alma e, contudo, não é humano. Aí ele pega e traz uma outra reflexão. Mas ele mostra como o livro, no caso ele está falando do livro, né, tem uma vida própria. Então, quando a gente escreve algumas ideias, põe no papel e compartilha com o outro, então naquele momento eu estava compartilhando as ideias, essas ideias já não eram só minhas. E aquela angústia de você ter que lidar sozinho quando você compartilha e você libera, ela se torna outra coisa. Então ela alivia, ela é terapêutica e ela é humana, né? Falha e no meu caso, é uma grande necessidade. E vocês, depois me contem aqui no comentário se faz sentido, se vocês já pensaram nessa questão de necessidades emocionais, como que vocês fazem para atender alguma necessidade que não é tão óbvia, fisiológica, que artifício que você usa. Me conta aqui nos comentários, vamos conversar um pouco sobre isso, tá bom? Ah, e se você leu também a análise, ou então conhece o Nietzsche e quiser compartilhar aqui com a gente também, fica à vontade, tá bom? Até logo, gente. Um beijo.